O Terreno Selvagem 2 é a segunda parte de um díptico, digamos assim. Portanto, na verdade, o ponto de partida deste espetáculo foi o primeiro espetáculo, de alguma maneira, e ambos têm como uma espécie de premissa inicial a inspiração nos primeiros anos de vida da minha filha e do Pedro Gil, da nossa filha. Portanto, essa experiência de parentalidade e de vida digamos que é o princípio de tudo. A primeira parte referia-se aos primeiros 5 anos de vida, esta segunda parte refere-se ao período entre os 5 e os 10 anos, ou seja, os anos da primária, portanto essa fase da vida da criança. A partir daqui, nós decidimos na altura convidar o Miguel por várias razões, entre as quais gostarmos muito do trabalho dele, mas também sabermos que um terceiro elemento traria aqui uma perspectiva diferente, um outro olhar, uma nova, uma frescura também a este ponto de partida, digamos assim, e acho que também uma possibilidade maior da criação de uma ficção a partir disto, que era uma coisa que nos interessava. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Posso acrescentar? Sim. Uma coisa que tenho estado tenho estado a pensar, porque é engraçado, porque eles convidaram-me, eu sou conhecido por ser dramaturgo, por escrever, mas eles também escrevem, o Pedro Gil também escreve, a Raquel também escreve, e portanto parece-me que eu não entro por este projeto por ser alguém que tem uma mais-valia porque escreve, não é bem isso. E comecei a fazer este exercício, que é pensar o que seria este espetáculo se fosse só feito pelo Pedro Gil, ou só feito pela Raquel, ou só feito por mim, e seriam espetáculos diferentes. E eu estou muito contente, porque a sensação que eu tenho é que este trabalho conjunto que nós fizemos, acho que fez ser uma coisa melhor do que claro que nunca poderemos saber, não é? Melhor do que se fosse só um de nós os três, porque às vezes o trabalho de grupo, o tal trabalho coletivo do teatro, muitas vezes redunda numa espécie de mal menor, uma coisa assim média, a tentar satisfazer toda a gente, e depois fica assim uma coisa média, sem muito interesse. Neste caso eu acho que foi o contrário, foi uma coisa que de repente deu um salto enorme, e claramente é muito melhor feito pelos três do que se fosse feito, sei lá, por exemplo, se fosse escrito por mim, porque isto não é escrito por mim, não é? Eu de certo modo fiquei responsável pela parte da escrita, mas é escrito pelos três, de certo modo, e pronto. Sim. É isto. Sim, eu acho que no outro dia, já não sei se fui eu que disse ou disse outra pessoa, já não sei, que é escrito, ou seja, as mãos são do Miguel, mas a cabeça é dos três. E eu acho que isso se sente muito no resultado. E mesmo às vezes quando as pessoas me perguntam, pronto, porque eu acho que agora há uma grande fixação na autobiografia, na autoficção, e em querer, e eu, pronto, o meu trabalho mais pessoal ou mais individual tem muito essa base autobiográfica, mas repara agora que há uma grande opção em as pessoas dizerem é autobiografia, não, é autoficção, é auto... E eu acho que isso, a mim, não é que me interesse pouco, mas não sinto necessidade de pôr numa gaveta o que é. Pronto, ou dizer, mas as pessoas às vezes perguntam, mas aquilo é verdade, ou aquilo, em relação a isto já me perguntaram, e é curioso porque acho que não há uma única cena que não seja um grande cozinhado de várias coisas, de uma ideia que até podia ser uma ideia que nós tínhamos, de uma situação que até pode ter acontecido, mas que rapidamente o Miguel acrescentou qualquer coisa e nós próprios, eu ou o Pedro, trouxemos outra coisa, ou depois numa improvisação ela transformou-se noutra coisa. Então não há uma única cena que nós não possamos dizer que realmente é um grande cozinhado entre as três cabeças, não é? Sim, então, esta peça tem, portanto, é a história de uma família, digamos assim. Há algumas personagens secundárias que aparecem aqui neste espetáculo. No primeiro não acontecia tanto, mas pronto, basicamente é um pai, uma mãe e duas filhas.
A filha mais nova aparece neste espetáculo, portanto no primeiro ainda não existia, e digamos que é aqui, há assim uns apontamentos sobre ela, mas não é uma personagem muito desenvolvida. As restantes são digamos, as três figuras principais do espetáculo e que são representadas, e todas elas são representadas por mim, pelo Pedro. E o Miguel faz uma aparição especial, como já fazia, uma participação especial, como já fazia no primeiro. Mas todas as outras são feitas por mim e pelo Pedro, e principalmente através da linguagem e do texto, mais do que da representação ou dessa, sim, da representação de uma personagem com características muito diferentes. Sim, isto foi uma descoberta que nós fizemos no primeiro, portanto, na tentativa portanto, na procura da representação da filha, de como é que nós íamos representar a criança, e ao acharmos que não seria tão interessante ter outro ator a fazer a criança ou ter uma criança em cena, acabou por fazer sentido a criança ser representada por nós. Não só porque no fundo isto também é um bocadinho nós a brincarmos aos pais e às mães, não é? E de alguma forma também estamos a brincar às filhas, digamos assim, mas também porque há uma tentativa de ser da criança existir através do nosso olhar também, do que ela é, do que ela pode ser ou do que ela pode dizer, mais do que pensarmos que ela é uma personagem muito centrada com uma vida própria, não sei bem explicar isto, pronto. Mas de qualquer maneira, essas interações, pronto, é isso, e a partir daí desenvolvemos uma linguagem que permite que coexistam todas as personagens nestes dois corpos, é um bocadinho assim. E que aqui eu acho que levámos mais longe do que no primeiro espetáculo, que explorámos mais essas possibilidades, porque agrada-nos muito, gostamos muito dessa forma de fazer, um bocadinho isso. Para mim eu não sei, para ti. Sim. Eu gosto muito do trabalho sobre o cotidiano, também porque acho que opera sobre, é um bocadinho como, é o cotidiano e a família, acho que são dois sítios que nós habitamos e que são o lugar de todos os princípios, o lugar de todas as feridas, e o cotidiano, no fundo, é aquilo, quer dizer, é o que a nossa vida mais é. Pelo menos, pronto, não é? É este ramo-ramo, não é? De ir e vir, e de trabalho, não é? E acho que aí, nesse lugar íntimo e nesse lugar banal, é onde acontece a maior parte da nossa vida, e, portanto, eu acho que sim, é terreno fértil para a criação, não sei. Sim, o cotidiano. O cotidiano, sim, é o real, não é? Portanto, o real parece-me que é um terreno fértil, mas o que é que eu queria dizer com isto? É um terreno fértil, um terreno selvagem, se calhar. É um terreno selvagem. O cotidiano é um terreno selvagem. E o que eu acho interessante é precisamente conseguir pegar nisso, captar esse cotidiano e colocá-lo em arte, colocá-lo em coisa que possa ser vista, que possa ser contemplada, porque o cotidiano, por definição, é aquilo que nunca contemplamos, nunca conseguimos contemplar, porque estamos sempre a passar por ele ou ele a passar por nós. Não, então, eu acho que tu podias falar um bocadinho do que tens falado, das improvisações, e isso acho que é interessante. Eu posso só começar por dizer que há uma coisa que neste processo nós, já no anterior foi assim, quer dizer, que nos interessava já muito fazer, já a mim e ao Pedro já há algum tempo, e com o Miguel acho que finalmente conseguimos concretizar, que é no fundo realmente fazer uma cocriação em que estamos todos presentes desde o início até ao fim. Inclusivamente o Miguel acaba por entrar no espetáculo, portanto é mesmo até ao fim, e isso é muito interessante. E isso, lá está, acho que enriquece imenso o processo, mesmo que o Miguel depois precise de algumas horas e de algum tempo para escrever, depois de nós estarmos a trabalhar e de nós também estarmos às vezes a ensaiar e mostrar ao Miguel, mas de qualquer forma, desde o princípio até ao fim, que todos estivemos em todas as fases, desde as partes mais
de brainstorming ou de pensamento, não é? Pronto, até à escrita e à concepção e aos ensaios e tudo mais. Queres falar um bocadinho mais? Sim, sim, respondendo se calhar mais diretamente, embora a Raquel acabou por dizer tudo, só explicando um bocadinho como foi o processo. Começa com o princípio de tudo, e acho que é mesmo nós a tentar ter ideias do que é que seria este espetáculo, o que é que gostaríamos que fosse este espetáculo, não é? A partir desta matéria bruta que já sabemos qual é. E depois de fazermos isso, de haver várias hipóteses e tal, chegamos a uma ideia e começamos a fazer listas de improvisações, de cada um de nós, improvisações que gostaríamos de ver, de ter resultados sobre isso. Depois fazem-se improvisações, eu escrevo durante as improvisações sem gravações, ou seja, é uma coisa em tempo real, a tentar captar aquilo que neste caso eu, porque estou a escrever, acho mais importante, porque não tenho tempo para achar outras coisas mais importantes. É aquela coisa da urgência. E depois trabalho um bocado aquilo, depois devolvo e depois discutimos e pronto, e depois é aquilo que já foi dito aqui, que depois há discussão, transformam-se as coisas, daí nascem outras ideias e Sim, etc. o Miguel escreve, nós acrescentamos. Está a dizer, depois dessa parte também, ou seja, o Miguel traz texto ao qual eu acho que muitas vezes já pões alguns inputs teus, não é? Às vezes nas transições, ou às vezes, não é? Quando nos devolve o texto, ele vem já também enriquecido, eu acho, com outras coisas que o Miguel se lembrou e que escreveu. E lá está, e eu acho que também no início fizemos muito uma coisa que eu acho que foi fundamental, que é, quer dizer, que é trazer o material bruto e falarmos do que é que foi, por exemplo, essa experiência desses anos, não é? Que também já é uma memória também do que é que foi, porque a nossa filha já passou essa idade, mas falarmos muito sobre isso, mas também de um ponto de vista um bocado, não é analítico, mas quase já olhar de fora, não é? De género, o que é que lembramos disto, sei lá, o brincar, o aprender a ler, a violência na escola, mas já estamos quase como antropólogos, não é? A falar disto e a contar coisas que nos aconteceram, ou mesmo quando nós éramos miúdos, e já olhar para isso como um tema, ou como uma, não é? Como algo já, como um material que existe por si. E pronto, e depois sim, essa parte mais, não é, mais prática, ou mais de já estar a tentar colocar no papel, para depois, não é, irmos construindo em diálogo a três a peça, não é, a sua estrutura e a sua, pronto, e as cenas e tudo o resto. Depois, já agora, há outra coisa que eu acho que aconteceu muito interessante, que é, eu acho que deve ser, por um lado é porque a matéria-prima já é tão forte e tão vivida deles, por outro lado é o talento enorme que eles têm, mas as improvisações eram todas excepcionais, eram todas incríveis, não houve nenhuma improvisação chata, normalmente as improvisações costumam ser muito chatas, neste caso eram todas já cheias de... Pois é, verdade. No outro espetáculo aconteceu uma coisa engraçada, foi que as improvisações eram tão chatas que houve um dia que o Miguel entrou em cena como não, acho que teve vergonha de nos interromper, como pessoa de fora, que entrou em cena e fez, e de repente fingiu que era um hóspede que nós tínhamos em casa, e foi assim até que nasceu essa personagem, que era o Miguel no primeiro era um hóspede a quem nós alugávamos um quarto, um hóspede estrangeiro, e neste eu acho que sim, acho que isso também não aconteceu porque eu acho que já também fomos logo mais ao cerne do que era, e portanto quando íamos improvisar já sabíamos bem o que é que aquela improvisação se calhar pedia, ou o que é que nós queríamos, não é? O Pedro é que é muito bom a responder isto. Ele respondeu a esta muito bem, que é temos vontade de futuro, é mais ou menos isto, temos vontade de futuro, mas também temos muito respeito pelo futuro e, portanto, a seu tempo veremos se faz sentido continuar. Mas a vontade de continuar existe, mas acho que o futuro dirá se acontece ou não. Não é? Muito obrigado a ambos. Obrigada. Obrigado.